Oi, oi, boa noite, muito feliz. Chegou quarta-feira, o dia que eu escolhi com muito carinho, 21 horas, para dedicar um pouquinho do meu tempo a você, para transbordar conhecimento, para dar ênfase a este meu novo projeto que eu nomeei com o nome Amar e Conectar, que eu vou falar muito dele, por sinal, aí durante todos os nossos encontros. Boa noite para quem está chegando, para quem vai conseguir estar aqui com a gente ao vivo, né? Para quem não conseguir, pretendo sim deixar gravada, colocar no meu canal do YouTube, eu já vou adicionar aqui nos comentários para quem quer seguir lá. Já tem muito conteúdo, aulas que eu fiz para o treinamento com um grupo de mães que eu tenho e que eu pretendo aí aprimorar cada vez mais e peço, né, até a contribuição de vocês para que vocês coloquem nos comentários, no direct, né, qual é hoje o teu maior desafio na educação dos filhos, no relacionamento com os filhos, ou dentro do teu relacionamento mesmo, né, pessoal. Às vezes você quer descobrir algo que te incomoda, que às vezes não deixa você avançar rumo aos teus objetivos. Então coloca para mim, coloca nos comentários, pode fazer pergunta, pode colocar no canal, no meu WhatsApp, todos os meios aí das minhas redes, o que você tiver conhecimento, pode mandar para mim, que a gente possa contribuir para esse seu crescimento. Eu sempre digo, né, vindo dessa formação, até quero fazer a abertura aí contando um pouquinho, né, do objetivo, de onde surgiu, de onde veio essa iniciativa. Boa noite, Clarice, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, meu filho lindo também tá aí espiando a mamãe. E esse objetivo é sim de tornar tudo o que eu vivenciei no último ano para cá, para você também poder viver essa experiência, para você poder também viver dias mais leves, como eu estou colocando aí no meu feed, nos meus conteúdos. Quando a gente cresce nesse autoconhecimento, quando a gente sabe quem nós somos e onde nós queremos chegar, tudo toma uma direção diferente, tudo se move a favor. Então é com tudo isso que eu quero contribuir, fazendo essas lives semanais. Vou trazer também em outras quartas-feiras, né, outros convidados para agregar experiências de vida, para agregar com conhecimento, para trazer para vocês a esperança, essa força do acreditar, né? Já tenho aí uma agenda até início de agosto, convidados maravilhosos que eu tenho certeza que vão trazer muito crescimento e muita dica bacana para o teu dia a dia e para que você possa sim acreditar que tudo o que está bom pode ser ainda melhor. Os resultados que você tem hoje talvez não consegue diferentes, né? O que está te impedindo de ter resultados diferentes, resultados melhores? Então é um dos objetivos que eu me preparei para fazer esse projeto, esse método que eu vou chamar de amar e conectar. Porque o amar, na palavra do amor, ele é muito simples, mas ele precisa também ser transformado em intencional. A gente ousa dizer que o amor não é nem o sentimento, né? É um cumprimento, é desafiador e é uma decisão. Quando eu decido amar alguém, eu preciso ser intencional. O que é ser intencional, Patrícia? É, por exemplo, você diz ao seu filho, filho, eu te amo, mas isso para ele talvez não faça sentido. Primeiro, porque eu preciso descobrir o temperamento que meu filho tem, a linguagem com que ele se comunica. Porque se ele não for palavras de afirmação, não vai ter peso esta palavra na vida dele, não vai fazer a diferença que precisa fazer, né? E quando eu trago hoje aí o tema para a gente fazer essa abertura desse meu projeto, a importância da nossa essência, eu quero falar muito disso. Nossa base, a base da nossa pirâmide, que a gente chama assim, é o amor. Mas o que é esse amor? É o amor intencional, é o amor perfeito, que eu também falo muito no meu treinamento. Construir o amor perfeito. Esse amor perfeito é que vai dar a esta criança, lá na vida adulta, né, esta segurança. A criança precisa se sentir
amado. E é diferente do que ela ouvir muitas vezes o eu te amo dos seus pais, mas de repente não consegue estar sendo transmitido esse sentimento. A criança não consegue estar sentindo por quê? Porque ela tem uma linguagem diferente, porque ela espera de um modo diferente. E não se sentir amado na primeira infância vai acarretar muitas vezes, tá? E na grande maioria das vezes, de pessoas adultas que a gente conversa hoje, inclusive até hoje, né? Encontrei com uma moça, comentei desse meu projeto que eu estou iniciando, e ela já olhou para mim e falou: nossa, que interessante você falar isso, porque eu tenho sim sentido esse sentimento, essa ausência que eu sofri com os meus pais, como isso está acarretando, quanta mágoa eu consigo ter essa percepção dentro de mim, né? E não é uma ou duas pessoas. Se você for parar para pensar, se você olhar um pouquinho para trás, na tua infância, de repente, que lembranças você tem? Será que você tem lembranças de momentos mais amorosos ou de cobrança, né? Onde os nossos pais, e não é procurar culpados, isso eu também sempre falo aqui, não queremos procurar e nem colocar culpados, porque isso também não nos traz paz, não nos resolve, né, o que precisa resolver, mas sim compreensão, porque nossos pais entregaram para nós aquilo que eles têm. E nós também temos que ter essa consciência. Nós estamos transbordando o que para os nossos filhos? Quais são os exemplos que nós estamos entregando para eles? Porque eles são visuais, eles são perceptíveis, nós somos espelho. Tudo que nós fizermos vai ser a primeira informação que eles vão estar armazenando. Vão ser aquilo que para eles é o certo. Então, você veja se de repente um pai age de uma determinada maneira, com determinados hábitos diferentes ou discordando um tempo todo da forma como a mãe quer orientar, isso também vai interferir lá na vida adulta dela. O que essa criança vai ter? Dúvidas, insegurança, porque nada para ela vai constar como certo. Poxa, se meu pai falava A minha mãe falava B, então os dois estão certos. Ou vai ficar muito insegura para tomar qualquer decisão, vai ser uma pessoa cheia de dúvidas. Que para ela, né, tudo vai ser, mas será? Mas por quê? Ela vai ter um vazio porque ela não teve aquele amor, aquele carinho, aquele companheirismo que ela precisava lá na primeira infância. Então, por que o meu objetivo foi, assim que eu concluí minha formação, claro que, juntamente com a minha biografia, que eu vou resumir, mesmo para quem já me conhece um pouquinho da minha história, tem gente nova chegando no meu feed, tem gente nova me acompanhando, então eu acho sempre interessante trazer um pouquinho disso. A minha biografia fez com que eu escolhesse, com que eu me apaixonasse por isso, né? Ver filhos mais saudáveis, que a gente possa mudar. Aí me perguntam: mas Patrícia, não é fácil. Não, não é. Eu não estou aqui para dizer para você que é fácil, que é simples. É um exercício diário. Eu também ainda estou passando pelo processo. Eu ainda aprendo todos os dias, né? E é nessa busca de aprender, de conhecer, porque quando você conhece, você já ativa no seu cérebro uma informação. E essa informação, toda vez que você comete um erro, que você age da forma qual você já tem esse conhecimento de que não é legal, de que não é a maneira correta e assertiva, você se policia, você tem o hábito de, opa, pera lá, vamos voltar, vamos, né, usufruir desse autocontrole, buscar fazer da forma correta. O cérebro, ele vai te cobrando isso. Então, tudo que nós realizamos gera um hábito. Então, que a gente procure gerar novos hábitos e hábitos saudáveis por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família. E esse foi um motivo muito grande que pesou na minha decisão, né? Ajudar mães. Mas claro que existe também aquela mulher que carrega dúvidas, mesmo sem ser mãe, mas talvez já tenha o desejo dessa maternidade. E olha que bacana, meu mentor sempre fala, né? A gente deveria passar por um curso para cada fase da vida, porque nós, humanos, né? Nós sempre queremos pular etapas. A gente sempre quer estar na frente, só que aí o que acontece? A gente sempre acaba passando de fase e a gente não tem habilidade para a fase seguinte. É assim quando casamos,
Nós não fizemos um treinamento para casar, para poder compreender que somos de diferentes culturas, que temos diferentes linguagens. Tudo isso a gente vai fazendo do jeito que dá e às vezes meio atropelado, e aí as coisas às vezes não saem como você espera e você acha que desistir é mais fácil, regredir é mais fácil. E assim é na nossa vida quando a gente decide ser mãe. Não existe um tempo hábil para esta preparação. Não existe um tempo hábil para a gente mudar de fase. Veja bem, ele traz um exemplo também muito bacana que eu quero compartilhar com vocês. Boa noite, Tânia. Boa noite, Maíra. Muito obrigada para quem está chegando. Vão chamando todo mundo, vão convidando para que conheçam esse projeto que eu posso garantir para vocês vai ser muito bacana, muito grandioso. E voltando a falar das fases, né? Do que a gente é louco por pular fase e aí faz de qualquer jeito, sem saber, sem ter esta habilidade. A gente tem um exemplo muito bacana, que é o videogame. Qualquer joguinho aí que você joga, né? Acho que todo mundo já jogou em um Candy Crush ou um morto-vivo lá no tempo da infância. O que acontece no videogame? Você fica na mesma fase, você não passa adiante até que você vencer toda aquela etapa, até você estar fera naquela fase, para ir para a seguinte. E assim deveria ser a nossa vida. Nós teríamos que ter habilidades suficientes para nos tornarmos pai e mãe. Então, veja, a gente sempre quer estar pulando de fase porque é mais fácil. A gente sempre tem a pressa de vencer em determinadas áreas da nossa vida e nem sempre a gente tem esta habilidade, né? Boa noite, Dani. Boa noite, Lude, suas queridas. Eu estou aqui contando um pouquinho, fazendo um resumo aí do meu projeto, né? Dando aí mais gás a partir dessa semana, todas as quarta-feiras, 21 horas, trazendo um pouco desse conteúdo para que vocês compartilhem aí com todas as mães, com as mulheres que desejam ser mãe, com as mulheres da educação infantil. Quanto mais conhecimento a gente tem, a gente vai saber abordar essa criança de uma forma especial e a gente vai poder, uma coisa muito importante que a gente precisa ter compreensão e aprender, diferenciar. A criança, ela é um ser individual. Nós, como mães, cometemos um sério erro quando nós cobramos essa criança que ela faça alguma coisa da maneira que nós queremos, da maneira que nós achamos certos, da maneira que nós achamos o melhor. E a gente esquece que eles precisam desenvolver a decisão, que eles precisam desenvolver o que é melhor para eles. Eles precisam sentir o frio e o calor. E isso é uma experiência muito bacana se você fizer com o seu filho, né? Às vezes a gente briga, põe o casaco, tá frio, não tá vendo que tá frio, tá frio. Mas a gente não tá no corpo dele, é o corpo dele que vai dizer o nível de frio que tá para ele. Pode não ser igual ao nosso. Então deixa essa criança experimentar o frio e ela vai solicitar o casaco, ela vai pedir o casaco. Deixa essa criança sentir essas expressões, esses sentimentos, para que ela sim desenvolva, para que ela conheça o corpo dela, para que ela assimile as informações e que ela faça porque alguém está mandando, porque ela faça porque alguém diz que é o certo, mas para ela pode ser diferente, ela pode desenvolver aquilo que é dela. Cada um de nós tem um DNA, cada um de nós somos diferentes. Então, por que nós queremos que os nossos filhos acreditem que tem que ser do nosso jeito, que aquilo que nós estamos impondo tem que ser, né? Então, dentro de todos esses contextos, o que eu quero trazer nesse projeto para vocês, para trazer resumidamente, né? Que nós temos uma orientação muito bonita que faz funcionar tudo de uma forma muito mais leve. A orientação, o ensinar, o corrigir, e a gente sempre coloca lá, por último, o punir. Porque o punir, ele não educa. O punir, ele não traz nada de positivo para essa criança. E assim como obrigar a usar um casaco, obrigar a arrumar uma cama, a lavar uma louça, porque aqui eu quero abranger todas as idades. Você pode ser mãe de uma criança pequena, que ainda você vai estar aí ensinando cada passo a passo, vai viver cada experiência, né? Aí na fase de até 1
há 2 anos e meio, tem muita fase dela se descobrir e controlar as emoções, que aí todas as mães chamamos da famosa birra. Não é birra, eu quero trazer muita informação do livro Cérebro por Inteiro, que eu tô fazendo um estudo assim bem minucioso para trazer muita coisa para vocês, e posso dizer para vocês a minha experiência positiva com o meu filho, que tem aí todo, um diferencial por ele não ter uma parte do cérebro. Então assim, foi maravilhoso para mim compreender melhor como esse cérebro funciona, como eu posso auxiliar de maneira mais intuitivo o meu filho, esse desenvolvimento tão necessário que é para ele e para as nossas crianças. Então, quando você passa a ter um conhecimento e essa compreensão de olhar essa criança, que ela tem voz, que ele é um serzinho, que ela é um serzinho diferente de você, que claro, todas as mães e os nossos pais também quiseram o melhor para nós. Só que aí, quando a gente pensa no nosso passado, quando a gente olha para trás para refletir, será que eu recebi aquilo que eu precisava? Será que aquilo de repente que a minha mãe ou meu pai achou que era tão importante, ou a forma como eles me passaram, em vez de me construir, não destruiu algo em mim? Não deixou apagar um pouquinho daquilo que é meu, daquilo que a gente traz, que é a nossa essência divina? E é por isso que eu vou começar falando dessa essência divina. Nós somos obra do Criador. E esse Criador é Deus. Então é fundamental na nossa vida nós termos esse alicerce, independente do que você acredita, independente da sua religião. Nós não vamos falar de religião e de crença, nós vamos falar desse amor espiritual, dessa necessidade espiritual que nós temos, que também é a base para nós vencermos e superarmos muitos dos nossos desafios. Então, esse nosso Criador, quando ele nos cria, ele nos dá a nossa propriedade, aquilo que é único e é nosso, e nós chamamos de essência humana. Então, quando você para pensar que essa criança nasce apenas com essa bagagem, a essência humana dela, o DNA dela, aquilo que Deus construiu vai estar com ela. E tá ali o seu propósito, a sua vocação, E se você prestar atenção quando uma criança pequena fala dos sonhos, do que ela quer ser, é fantástico. É um outro tema que eu vou trazer aqui pra gente trabalhar. E às vezes, sem ser intencional, a gente mina o que pode ser deles, um sonho que eles estão construindo pequenininho, mas que talvez esteja lá, é DNA dele. Por exemplo, vou exemplificar aqui. Muitas crianças falam o quê? Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro. Quando eu crescer, eu quero ser enfermeiro. Quando eu crescer, eu quero ser motorista de ônibus. Aí você começa a fazer uma análise de tudo que eles escolhem. A realidade e o transformar, o ajudar deles, o emocional deles é tão alto em cada pequeno sonho desse, porque tudo tem base no ajudar o outro, no olhar para o outro. Percebe? Ser bombeiro, ser enfermeiro, para quê? Para ajudar a curar pessoas. Ser cientista, para quê? Para inventar remédios. O meu filho mesmo sempre falava quando ele era pequenininho, ali por 3, 4 anos, mãe, eu quero ser cientista. E aí nós cometemos os erros de repente falar para eles assim, não, isso, credo, isso não dá dinheiro, filho. Isso não é profissão legal. E aí a gente vai minando, destruindo. E nós temos que aprender a fazer o contrário. Nós temos que aprender a aumentar este sonho deles, a estimular eles a sonhar cada vez mais, a eles poderem crescer e ali na maturidade da idade deles, que cada um vai ter o seu tempo de maturidade, conseguir começar a vislumbrar esse futuro, a projetar o propósito de cada um. Porque quando a gente vai minando esses sonhos, eles vão se perdendo dentro deles e vendo que de repente, poxa, nada é bom. O que eu vou ser então? Com o que eu vou sonhar? Minha mãe diz que nada é bom, meu pai diz que nada é bom.
Então, esta percepção, essas pequenas coisas do dia a dia, as nossas pequenas falas impensadas muitas vezes, ou em gatilhos, que é outro assunto que a gente vai entrar aqui, todas nós temos gatilhos que nos fazem perder o controle, a paciência, que nos fazem às vezes magoar as nossas crianças, né? E às vezes a gente acha, a gente mesmo, voltando novamente ali, né, a olhar para você. Quantas coisas de repente você lembra e aí você pensa assim, não, mas isso já passou, isso não me machuca mais. Mas o inconsciente está lá. O inconsciente está trabalhando contra. O inconsciente está lutando contra aquilo. Porque uma injustiça, uma dor, dificilmente ela vai sair dali de nada. Não, é necessário um recontar uma história, é necessário um recomeçar e é necessário, muito necessário, esse teu autoconhecimento, descobrir-se qual é a minha identidade, qual é o meu propósito, em que momento que eu fui desviada disso, o que eu estou vivendo, uma proposta ou um propósito. Quero explicar também aí ao andar dessas quarta-feira todas essas diferenças. Viver de propostas e viver de propósito é transformador, é muito mais leve, né? Para você, para os seus filhos, para o seu relacionamento. Então, até meu marido perguntou e falou para mim assim, você só vai falar de mãe, 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 como se pai não tivesse importância na educação. Tem muita. E você como mãe, eu estou aqui para ajudar você, para ter esse olhar, mas eu tenho certeza que você vai querer sim, né, chamar esse paizão aí do seu lado, passar para ele, os dois têm que ter o mesmo olhar, tem que ter a mesma direção, tem que ter este laço de afetividade é dos dois. E até uma coisa que meu mentor também fala muito e deixa muito claro, né? Existem aquelas mães que se acham super heroínas e aí falam aos quatro ventos assim, uou, criei meus filhos sozinha, criei 5 filhos sozinha, venci na vida, tudo certo. Infelizmente não. Por melhor mãe que você seja, por maior que seja a sua dedicação, amor de pai não substitui amor de mãe e amor de mãe não substitui amor de pai. A criança precisa, ela precisa para se tornar um adulto seguro, um adulto resolvido, um adulto sem traumas, pronto para a vida, do amor do pai, do amor da mãe. Isso se completa e isso é a base que eu chamo do perfeito amor e que a gente quer construir com você neste meu projeto, neste meu método, amar e conectar. Então, depois desse breve resumo, eu quero colocar aí para vocês, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Como eu estava falando aí no início, para quem chegou depois, boa noite, Gabi, boa noite, Raquel, obrigada pela companhia, boa noite, Tere, Rose, muito bacana ter vocês por aqui, né? E eu quero que vocês coloquem, né? Olha, hoje o meu maior desafio é a hora de dormir, hoje o meu maior desafio é a birra, que não é birra, a gente vai explicar aqui também. Hoje o meu maior desafio é tirar o meu filho que já tá aí com 5, 6 anos, 7 anos na nossa cama, o porquê, né? Que cada criança precisa sim ter a sua cama, dormir na sua cama, né? A minha maior dificuldade aí nessa pandemia, não tenho mais paciência para estimular meu filho para os estudos, não consigo fazer as tarefas com o meu filho, o que que eu faço? Coloca nos comentários, coloca no direct, vai no meu canal do YouTube, tem muita dica legal lá, já das primeiras aulas que eu fiz para um treinamento que eu dei para as primeiras mães aí que eu atendi, muito show de bola. Tem o depoimento de uma mãe também, do quanto já mudou o relacionamento dela com a filha. Quero estar postando aí nesses dias aí para frente no meu feed, né? Do compreender a diferença que ela mesma teve, essa percepção, né? Da diferença, do agir dela transforma o filho. E a mesma coisa quando a gente fala assim, eu queria tanto que fulano mudasse, eu queria que meu marido mudasse, que meu marido fizesse diferente. A gente não pode mudar as pessoas, mas a gente influencia na transformação delas. A gente precisa fazer a nossa parte. E todo o resto, né, acontece ao nosso redor. Então é fantástico, a gente tem que parar, né, de esperar do outro e entrar em ação. Olhar para nós. Foi uma coisa que a gente falou muito aí nas lives
de maio, que eu fiz no especial de mães, né? Mãe tem aquele defeito sim, que quer abraçar todo mundo, que acredita que vai resolver tudo, eu posso tudo, eu me viro, eu sei porque eu era assim, queria resolver todos os problemas, e quando você vê, você tá mentalmente esgotada, você não tem mais a sua prioridade, você não tem mais a sua vida. Você está vivendo em função dos outros. E mesmo que a gente ame muito os nossos filhos, e a gente ama, eu tenho certeza disso, né? Quem está aqui está querendo o melhor para os seus filhos por amor, a gente precisa primeiro amar nós mesmos. Precisamos primeiramente, né, conhecer a nossa essência, a nossa identidade e viver isso, para que aí sim possamos contribuir com o outro, possamos ajudar o outro, possamos acrescentar na vida do outro. Dentro desse projeto, a gente vai falar de técnicas, né? Dentro de todo esse conteúdo aí que eu pedi para vocês mencionarem nos comentários depois, amanhã, né, outras pessoas assistirem esse vídeo. Qual é o seu maior desafio? Qual é a sua dificuldade hoje? É hora de dormir? É hora de comer? É hora de falar de sexualidade? Né? É hora de tirar essa criança dessa cama compartilhada? Então, assim, a gente tem muitas técnicas dentro desse processo, a gente transmite muita coisa importante que você conhecendo, que você, aos poucos, criando hábitos diferentes, você vai ter outros resultados e resultados positivos, porque quem está passando por essa experiência, além das mães que eu já ajudei, eu posso falar por mim. Quem conhece Vicente sabe da debilidade dele, do atraso cognitivo. Ele perdeu um derrame cerebral, né, um lado esquerdo do cérebro, e eu vou falar muito sobre o cérebro, como eu já mencionei, mas para quem não chegou antes, vou mencionar novamente, né? O cérebro por inteiro explica muito do nosso funcionamento cerebral, né? Da diversidade de funções que ele exerce e da necessidade desse conhecimento para que você possa se conectar com esta criança, diminuindo assim, muitas vezes, a birra, né, que a gente chama, e muitas vezes, compreendendo essa criança, a gente vai poder trabalhar de uma maneira que ela se comunique melhor com a gente. Por exemplo, o Vicente, para ficar mais claro para vocês. Ele não tendo esse lado esquerdo, que é o nosso lado do planejamento organizacional, o que vai fazer todo o aprendizado acontecer de forma, né, gradativa, porque o nosso cognitivo aí fica pronto, em média, ali, pela pesquisa na neurociência, aos 21 anos, para vocês verem quão lento é o processo, o quanto a gente tem a trabalhar. Imagina Vicente, que ele não tem esse lado esquerdo. Ele não tem essa percepção lógica do aprendizado, né? Claro que com o derrame cerebral, o atraso também é motor, o atraso gira em tudo, né? Principalmente na fala, porque a fala também é muito desenvolvida por esse nosso lado esquerdo, né? E aí o que acontece com o lado direito? O lado direito é todo o postural, o emocional, as expressões, e isso Vicente, para quem conhece, tem muito. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar a abordagem, eu tive que transformar tudo muito no visual, para aumentar a percepção dele. E até hoje na consulta, a gente foi no neurologista hoje, Dr. Leonard, o meu beijo, o meu abraço, eu sempre brinco que ele é o nosso anjo descido do céu, que ele foi aí um grande, né, anjo na vida de Vicente, quando foi ele que fez a cirurgia da cabeça, quando a gente descobriu tudo o que aconteceu aí quando ele era tão piquititito, com apenas 3 dias de vida. E ele fica muito impressionado, muito emocionado, e me emociona também cada vez que ele vê o Vicente. Então hoje ele falou assim: só posso te dizer que eu estou imensamente feliz, orgulhoso do Vicente, orgulhoso de vocês, pais, que buscam sempre estar aí, tudo que ele precisa para o desenvolvimento dele. Eu não esperava, foi uma coisa que realmente ele sempre falou lá atrás, né? De todas essas habilidades que hoje ele consegue fazer. Ele tem uma percepção muito boa, ele compreende tudo, ele tem dificuldades na fala, ele tem dificuldades no andar, mas diante do que ele via naquele quadro que ele viu o Vicente, ele acha que o Vicente hoje, pode-se dizer, é espetacular, é inexplicável.
E é um milagrinho, né? Então, assim, a gente se emociona ouvir isso de um médico e que conhece muito bem a história. E tudo isso, né? Esse foi um grande motivo também do qual eu buscar esse conhecimento para ajudar Vicente, para ajudar João Vitor, que é meu adolescentezinho, que gera aí um monte de dúvidas na cabeça, que vem numa idade agora onde, né, os hormônios estão à flor da pele e todo esse cérebro aí em atividade, em crescimento e desenvolvimento, né, gera muitas dúvidas. Então nós, como pais, como mães, nós precisamos desta preparação para cada momento, né? E cada filho, uma coisa muito importante também que eu quero trazer para vocês, eu tô fazendo mentorias, tô fazendo aí processos individuais, por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. E aí muito importante, isso é outra coisa que eu falo para você, mãe, não compare seus filhos. Não exija de um o que você exija de outro e tenha momentos separados com cada um. Cada um quer de você o amor de uma forma diferente. Conhecer a linguagem de amor do seu filho pode ser transformador, porque um filho pode se conectar a seu toque físico. Vai gostar que você abrace, vai gostar que você beije. João é muito toque físico, né? João quer estar sempre grudadinho, quer muito abraço. Mas outro filho pode querer ouvir palavras de afirmação. É aquela criança que precisa estar ouvindo o tempo todo, sendo validada. Porque tem uma diferença muito grande, o elogio e validar esse elogio. Também quero trazer isso aqui para vocês nas próximas lives. Que a gente possa construir, de verdade, construir juntas, né, esta grande transformação. Porque às vezes a gente acha assim, eu já estou dando o essencial para o meu filho, é assim mesmo, eu fui educada assim, tá tudo certo, tô aí vencendo na vida. Mas às vezes a gente deve ter esse olhar cauteloso e ver aonde eu posso melhorar, né? O que eu quero realmente que meu filho seja. Eu sei que muitas vezes não é fácil e não vai ser fácil, mas é uma decisão e é aquilo que você deve priorizar. Você olha e você decide o que é prioridade hoje para mim, né? O que está sendo difícil e por que está sendo difícil para mim? Por que é mais desafiador? Talvez falta desse conhecimento de buscar agregar, né? Viver essa criança, às vezes, quando muitas mães, exemplificando aqui a birra, né? Teve algumas perguntinhas ali que também mandaram na caixa de pergunta quando eu coloquei. Mas eu não sei mais o que fazer, cantinho do pensamento não funciona, tirar eletrônico não funciona mais, bater não funciona, não vai funcionar. E não vai funcionar mesmo, né? Lembra que eu coloquei a sequência ensinar, orientar, corrigir e, por último, punir. Porque o punir não ensina, não constrói, ele apenas destrói. Transforma a criança ou numa base de troca, lá na barganha, na vida adulta, ela vai achar que ela sempre pode cobrar alguma coisa para fazer por alguém, ou ela vai exigir, né, que o outro faça da mesma forma, porque ela aprendeu isso. Não vai fazer assim, então também não vou fazer, vou tirar. Então não é construtivo. Não vai trazer para ela algo de bom. Ela vai até respeitar talvez a tua punição, mas ela não vai se sentir amada em primeiro lugar e vai gerar sentimentos de insegurança, de dúvida ou de exigências, ou vai se tornar lá na frente uma pessoa violenta, uma pessoa amargurada. Então todo esse cuidado com as coisas que a gente faz sem pensar, com as palavras duras que às vezes aí dentro de um gatilho que você tem que dispara e você não tem essa percepção desse autocontrole, a gente acaba magoando os nossos filhos e não é momentâneo. Se você não restaurar isso, porque sempre tem como corrigir, mas às vezes a gente deixa passar uma vez, duas vezes, três vezes, isso pode se tornar lá na vida adulta um trauma, e um trauma que não vai sair facilmente. Aí onde muitos jovens, muitos adultos precisam estar procurando psicoterapeuta, precisam procurar psicóloga, precisam buscar meios de autoajuda. Então, é muito transformador, eu posso dizer para vocês que é uma experiência fantástica, né, que eu passei aí com a minha formação
e inteligência emocional que eu estou replicando com a educação dos meus filhos, ajudando mães e quero muito mais mesmo transbordar, né? E eu estava aqui comentando alguns tópicos que eu vou selecionar. Repito para quem chegou agora, vai colocando nos comentários, coloca ali no meu direct, olha, hoje a minha dificuldade é tirar minha filha da cama, hoje a minha dificuldade é estar auxiliando nas tarefas da escola, eu não tenho mais paciência, não sabe nem por que às vezes tem paciência, então, opa, pera lá, talvez antes de pensar no que está acontecendo com os seus filhos, é importante dar essa parada, olhar para você. Descobrir-se primeiramente, né, para que aí sim você consiga criar esses novos hábitos, né? A rotina da criança, desde bebezinho tem duas coisas que são fundamentais. A Dani estava aí, não sei se ela está aí ainda. Ela, eu sei que é mãe de um bebezinho, Pedro, muito fofo, muito lindo. Então, ela vai ter todo um caminhar, ela está começando agora. E tem duas coisas que a gente tem essa percepção que funcionam muito bem, que constroem coisas muito positivas e que não tem idade para começar e nem terminar. Falar de sexualidade. Muitas mães, eu fiz uma live com uma sexóloga, Cida, e naquele dia ainda tive o azar que o Instagram me bugou e eu não consegui salvar, mas eu fiz um resumo, tá lá no meu canal do YouTube. Então quem quiser vai lá dar uma olhada. Mas a Cida deixa muito claro a importância que desde que esse bebezinho exista, desde o primeiro banho, desde aí quando ele for desenvolvendo a fala, você seja sempre verdadeiro em relação aos órgãos sexuais desta criança. Ao falar para essa criança quem vai estar tocando naqueles órgãos, papai, mamãe pode limpar aqui. Papai e mamãe vão tocar aqui, né? Aí, claro, sempre você vai poder dar os apelidinhos, né? O piu-piu, né? A pepequinha, da forma carinhosa. Mas vai chegando com o tempo, isso vai se tornando tão claro que vai sim existir a necessidade de você nomear, falar de verdade, né? Olha, aqui é a sua vagina, não é todo mundo que vai botar a mão, é só papai, é só mamãe, quando a vovó ajudar no cuidado, né? Mencione, dê esse conhecimento para a criança. Não é feio, a gente traz como tabu. E quando eu conversei com ela, quando a gente ganhou esse bônus aí dentro da nossa formação sobre sexualidade infantil, a gente também fica meio assim, né? Mas poxa, falar assim, na caruda, sem papas na língua, né? Com nossos filhos. Por quê? Porque a gente traz isso. A gente vem de uma cultura que era assim. Só que aí eles são mais propícios ao erro. Então, quando a gente trabalha isso desde cedo, com naturalidade, né? Com aquele envolto de amor, de carinho, ele vai crescer seguro, ele vai crescer com a verdade, ele vai crescer consciente de que ele não está fazendo nada errado e que faz parte, é natural. Então, esse é um ponto muito positivo de se caminhar e que eu vou trazer aqui com muito mais detalhes, porque é um assunto muito rico. E o segundo é a necessidade, sim, da rotina dessa criança. E não tem idade. Quando a criança entende tudo o que ela vai fazer, e isso envolve um pouquinho a birra, né? A gente tem uma compreensão e eu já experimentei fazer e notadamente a diferença da reação da criança é fantástica. Por exemplo, vou trazer um exemplo bem clássico aqui, eu acho que até a Psimama já usa muito, né? Você não informa para essa criança, para esse jovem, quando eu falo criança, gente, eu vou tratar de toda a infância, desde lá desse bebezinho aí de 2, 3 meses, né, até a infanto juvenil, né, que é aí 14, 15, 16 anos. Quando a criança, ela sabe tudo o que vai acontecer no dia dela, quando ela tem esta ciência, bem dificilmente ela vai ficar irritada e ela vai conhecer melhor o momento de cada coisa, evitando assim aqueles gritos que vocês chamam de birra, né? Aquelas coisas de se jogar no chão porque está extremamente cansado e não sabe quando que vai chegar em casa e não sabe qual é o horário de dormir e não sabe o que vai acontecer. Então é uma coisa muito bacana e funcional.
estabelecer rotina. Claro que você vai dizer, mas Patrícia, final de semana a gente sai, vai passear. Esporadicamente é uma situação diferente. Mesmo assim você pode informar, mesmo assim você pode deixar essa criança ciente, né? Por exemplo, o Vicente, mesmo não tendo tanta compreensão como o cognitivo dele, que eu já falei, né? Tem todo esse atraso, a gente informa. Olha, filho, hoje é quarta-feira, né? Hoje você tem a hípica, tem o cavalo, a gente fala do cavalo, mas é a ecoterapia que ele fala. Você vai brincar com o Juninho, você vai aprender, você vai pra babá, né? Você vai, depois o papai vai te buscar, a mamãe não vem, mas o papai vem, sabe? Então, informar, a criança tem uma percepção muito melhor e uma aceitação muito melhor do que vai acontecer nesse dia. E ela vai associar. O Vicente, por exemplo, ele já sabe. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar ele lá na ecoterapia e aí a gente vem vindo para casa, ele já sabe. Mamãe, papai, casa? Estamos indo para casa? Aí eu falo, e aí, Vicente, o que a gente vai fazer em casa? Tomar banho, comer. Ele cria um elo, ele se conecta com o que vai acontecer, evitando de ele ficar irritado. E era uma coisa assim muito difícil para nós. Era muito difícil. Chegava a hora de dormir, às vezes tinha vontade de sair correndo. Era choro, era grito, não sabe se expressar. Não sabia o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo. A gente até tinha noção que era o cansaço, aquele tamanho daquela irritabilidade, e ele não dava conta daquelas emoções, né? E hoje, mesmo sendo difícil para ele, eu repetidamente anuncio para ele as emoções que ele está sentindo, né? E a Gabi complementa aí, essas rotinas são necessárias, tanto em crianças típicas como atípicas, e é justamente isso, né? A criança, ela tem uma percepção do que vai acontecer, ela aceita melhor, porque ela conhece, né? E a gente também, assim, tudo que a gente conhece vai se tornando mais fácil, e tudo, mesmo tem muita mãe que fala assim, não, mas não funciona, é difícil, eu não consigo, o esforço primário é seu, né? A sua prioridade em, às vezes, abrir mão de algo que é difícil para você, por exemplo, para dormir, né? Eu não consigo colocar meu filho 8h30 na cama, não consigo, porque eu tenho que fazer isso, aquele outro, não, e eu tenho que deixar o dia de amanhã preparado. Mas você tem que olhar primeiro para essa criança. Se você criar o hábito que nas primeira semana eu diria, porque a criança aprende muito mais rápido que o adulto, você vai ver quanto tempo vai te sobrar para fazer o que você precisa. Quanto tempo você ganha para você. E eu sei porque eu criei isso, né? Consegui aí concluir meu curso nessas 2 horas por noites que me sobravam, porque a nossa rotina também é puxada, ele tem terapia todos os dias. Então a gente às vezes precisa sim olhar primeiro, como eu já falei no início, né, para as nossas necessidades, mas aí voltar dentro disso, o que eu preciso melhorar, né? Eu sempre digo, até brincava hoje com essa mãe, falei assim, olha, infelizmente, vou te dizer uma coisa dura, mas realista. Na maioria das vezes, todas essas crianças que vocês estão chamando de rebelde, porque não obedece, porque não me escuta, porque grita, porque chora, porque nananana, é culpa de vocês, do pai e da mãe, porque não estão priorizando essa melhora, não estão priorizando a mudança de hábito, de construir um elo. Aí tem outra mãe que vai dizer assim, mas olha só, eu trabalho o dia inteiro, aí eu só tenho a noite para ficar com ele, com ela, mas e aí? Que tempo de qualidade você está dando para essa criança? E é uma coisa que também a gente aprende muito, 20 minutos do teu dia com essa criança, de qualidade é você e ela, sem outras interrupções, né? É o momento antes de dormir e eu quero trazer uma técnica maravilhosa para vocês sobre a hora de dormir, que é fantástica, que constrói muito do que eu vou falar aqui, que é a conexão, esse vínculo entre mãe e filho, pai e filho, né? Quando eu falo mãe aqui, vocês entendem que é os pais, porque é muito transformador. E que seja esses 20 minutos dessa dica, dessa rotina da memória REM que eu vou ensinar para vocês, a criança ela tem a capacidade de se sentir
extremamente amada por um dia inteiro de mal qualidade. Por um dia inteiro que você de repente quis ficar com ela, desculpa, mas aí tava lavando uma louça, lavando uma roupa, aham, a mãe já vai, aham, senta aí, fica no chão, aham. E aquela criança de repente está numa tela, e aquela criança tá ali na barra da saia, como fala, mas ela não tá tendo de você aquilo que ela espera. Atenção, olho no olho, sentar no chão, fazer algo para ela, estar com ela nesse momento de conectar. Então pense, mesmo que eu trabalhe o dia inteiro fora, mesmo que é corrido, se eu der este tempo de qualidade para os meus filhos, e eu sempre digo, né, que tem 1, 2, 3, precisa sim ser individual, tá? Precisa ter, cada filho é único, cada filho é diferente, cada filho tem a sua linguagem de amor diferenciada, então programe, se organize, mas dê para cada um o seu melhor, nem que seja esses 20 minutos. Com certeza eles vão se sentir amados. E aí na próxima semana eu vou trazer mais dicas sobre isso para vocês. A Rose coloca, né? Vai chegando a noite, começa as birras. Parece que é só eu chegar em casa. Rose, vou te falar uma coisa bem bacana que eu aprendi sobre isso e serve aí se tem os papais na sala, né? Esses dias também, uma moça me procurou eu tava almoçando, na verdade, lá no refeitório, e aí ela fala assim pra mim: nossa, meu marido não sabe mais o que fazer para agradar meu filho, porque ele só quer a mãe. Ele só quer a mãe, e ele só quer a mãe e a mãe. E ele sente até um sentimento de meio frustrado. Ah, parece que ele nem me ama, nem gosta de mim. Né? E agora, trazendo aí essa informação, eu lembrei de uma coisa bacana para falar para vocês. A criança, ela tem um estágio da vida, uma idade, né, de amadurecimento, que a gente determina assim: a criança é do pai e a criança é da mãe. E o menino, geralmente o menino, na faixa aí de 2 anos e meio a 4 anos e meio, eu acredito que ele deve estar nessa faixa, né, Rose? Não lembro porque passa muito rápido, tá? Nem fui conhecer ainda esse lindo. Ele, né, ele é da mãe, então. Mas por que ele é da mãe? Porque todos esses sentimentos de aflorar, de descobrir que ele é um serzinho individual, que ele está separado do pai, da mãe, que é um mundo todo diferente, ele está crescendo, ele está aprendendo muita coisa nova. Qual é o porto seguro dele? A mãe, né? E às vezes essa coisa não é birra, Rose, né? Não é birra. Por isso essa dica que eu tô te dando e que eu vou dar aí para todas as mães, que a gente chama da técnica dos 15 minutos, você vai ver como é maravilhosa, como vai fazer com que ele sinta essa presença, esse amor e aumente a segurança da criança. E isso funciona muito também quando a criança diz que tem medo de dormir sozinha, que não quer ficar no quarto separado porque fica inseguro, porque tem sonhos, porque tem medo. E medo. Existe medo? Conta aí pra mim. Não existe medo. A gente que coloca medo nas crianças. A gente que carrega medo de coisas que a gente ouviu. Porque nós precisamos acreditar e viver da verdade. A gente precisa, sim, de prudência. O medo, eles inventaram para nós. E nós carregamos, às vezes, por coisas que ouvimos e guardamos, consciente ou inconscientemente. Mais um ponto que a gente precisa frisar muito: a criança precisa ser educada com toda a verdade. A verdade educa e a verdade segura em todas as questões da tua vida. Ela vai te tornar muito mais seguro, muito mais sábio e sempre vai ser o maior elo da vida dessa criança. É saber que pode confiar no pai e na mãe, porque do pai e da mãe só ouviu verdades. Então, vamos parar com a historinha lá dos nossos avós, dos nossos pais, né? Não vai lá fora que tem sapo. Não vai lá fora que tem um homem do saco. Não vai lá fora porque o bicho-papão vai te pegar. A gente precisa, sim, educar, mas existem outros caminhos. Pelo amor. Existem caminhos de segurança, de elos. E é tudo isso que eu quero
trazer e contribuir para vocês a inteligência emocional, a saúde emocional das nossas crianças, para uma juventude segura, para uma juventude pronta para tomar decisões assertivas, está nas nossas mãos. Então, tudo que era errado, tudo que nos magoou, tudo que de repente nos impediu de viver aquilo que nós nascemos para ser, que acabe em nós, que pare em nós. E que nós não possamos mais ficar passando para os nossos filhos, ainda achando que é o único jeito e que é a maneira certa de se fazer. Nós precisamos sim evoluir, nós precisamos olhar essas crianças como seres individuais e amá-los. Eles precisam se sentir amados. Eu quero que hoje você carregue muito isso, tanto que eu já vou dar assim de cara uma super dica. Não fale para o seu filho, isso serve também para o seu esposo, para a sua esposa. Boa noite, Dr. Felipe. Sempre um prazer recebê-lo aqui nas minhas lives, né, que serão agora semanais, com muitos convidados. Semana passada eu tive o prazer de fazer uma live aí com o Dr. Felipe. Nós trouxemos muito isso, abordamos muito isso, da importância da saúde emocional como um todo, né, equilíbrio aí, para tudo que você for realizar na vida e também, especialmente, né, para enfrentar um diagnóstico difícil desses tempos, por exemplo, aí, onde o Covid tem assustado tanta gente. Foi um prazer estar lá no meu canal. Quem não assistiu, vai lá, assista, que vale super a pena. Boa noite, doutor. E então, mais ou menos por hoje seria isso, né? Queria só fazer essa abertura desse meu projeto, discernando aí vários temas que eu vou trazer a cada quarta-feira. Vou intercalar, vai ter quarta-feira com convidado. Por exemplo, quarta-feira que vem já vou ter aí uma terapeuta holística que vai trazer uma história de superação. E a gente vai até abordar um tema, né? Se reinvente, acredite em você, da qualidade de vida que hoje ela vive, mesmo tendo passado aí por grandes provações, por grandes dificuldades, né? Mudando de carreira, mudando muitas coisas na vida dela, o quão foi transformador acreditar e buscar esse autoconhecimento, e com certeza o equilíbrio emocional faz toda a diferença. Então, eu espero aí durante essa semana, esse final de semana, coloca nos comentários quais são os teus maiores desafios do seu filho. Vou fazer um post aí provavelmente na sexta-feira, marca naquele post. Eu quero saber mais sobre dormir, eu quero saber mais sobre como que eu posso conversar melhor e meu filho me ouvir, eu quero saber mais sobre como tirar ele da minha cama, eu quero saber mais como estimular ele a estudar. E tem uma frase que meu mentor sempre fala, né? Ninguém gosta de estudar, ninguém gosta. Não espere que seu filho chegue para você e fale assim: papai, eu amo estudar, mamãe, eu amo estudar. Não. E pare também, né? Isso tá uma coisa lá que eu anotei bem grande que eu quero trazer para vocês. Vamos parar de usar aquela velha e boa frase, né? Ah, mas se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, filho. Você não vai ter nada na vida. Criança não consegue olhar para o futuro. Criança primeiro está preocupada com o agora, com a maturidade, com o brincar, com o aprender, com o descobrir. Então esse estímulo para ela estudar, para ela realizar tarefas, também tem que ser no presente e depende muito de você. Tem que ser lúdico, tem que ser calmo e tem que ser em curtos tempos. Então, tudo isso a gente vai aprender junto. Fica ligadinho, vem comigo, comenta, pede lá e eu vou buscar o melhor para você. Vamos falar do funcionamento do cérebro, vamos falar de equilíbrio emocional, vamos falar sim que é possível transformar o seu dia a dia e ter resultado muito melhor. Seja com filho de 5, seja com filho de 10, seja com filho de 14, eles precisam, todos, do bebê ao jovem, se sentirem amados. A partir do momento que ele sentir o seu amor, todos os resultados vão ser diferentes. Olhe para você, que você faça essa reflexão, né? E que você compreenda. Será, opa, eu não consigo educar meus filhos? Será que eu preciso olhar para mim? Primeiro eu estou carregando alguma coisa e aí eu estou descontando neles? Né? A gente precisa dessa percepção e aí as coisas começam a fazer toda a diferença.
Muito obrigado pela companhia, que esse projeto venha com muita garra, de todos os temas aí, para quem chegou a falar depois, né? Vamos falar de histórias que curam também, da técnica dos 15 minutos que eu já falei, de saúde mental, como instruir essas crianças, né? A maturidade e a saúde mental, né? Viver esse tempo presente, né? Criatividade, competitividade dentro de casa, na escola. Então tem muito tema bacana. Hoje eu só vim aqui fazer um resumo, um apanhado para vocês sentirem isso quente no coração e esse desejo. Eu quero melhorar a minha saúde emocional e ver meus filhos crescerem saudáveis emocionalmente, construírem o futuro que eles nasceram para viver. Uma abençoada noite. Fiquem com Deus, compartilhe, chama todo mundo para quarta-feira que vem. Aí vai ser a série A Arte de Superar com a minha convidada Andréia. Vocês vão achar ela fantástica. O trabalho dela hoje está muito fantástico. Vem com a gente e compartilha. Quem não assistiu hoje, compartilha. Vai estar lá no meu canal. Vão lá conhecer, compartilhar. Muitas mães merecem ter esse conhecimento. Deus abençoe vocês, uma excelente semana e um ótimo descanso. Até breve!